Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 6 de novembro. Agora na Espanha, 22 horas e 29 minutos. No Brasil, 18 e 29 da tarde. Gente, a BTC aqui no gráfico semanal, cuja virada da VWAP agora por volta das 21 horas aí do Brasil, daqui a pouco, vai criar a plotagem de novo candle aqui no semanal, vai devolver a BTC para cima da última lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que foi desafiada somente no evento pandêmico e depois com essa mudança de postura hawkish do Federal Reserve. Então é muitíssimo provável que o patamar de virada fique nessa faixa que está agora. Faltam poucas horas para a virada da VWAP semanal. E agora a gente retorna com força para dentro da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Já vou falar sobre o que os traders e o que os analistas estão reportando. Muitos traders já estão alertando que não tem como evitar que a BTC busque os 30 mil dólares. Já eu vou falar sobre isso no gráfico diário. Deixa eu botar aqui na BTC. A gente está confirmando aqui o transpasse de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. Já é o segundo candle aqui no diário. A gente está abrindo uma bela boca de jacaré na projeção. Na banda de VWAP mensal, a gente segue esgarçando a upper. É muitíssimo provável que, se a gente superar aquele topozinho protagonizado ontem em 21.480, a BTC só vai fazer um pit stop nesse pico aqui de 22.800, que foi o pico de 13 de setembro, aí faz um pullbackzinho e explode em direção a 30 mil dólares, que é essa camada congestional aqui, que a gente tem como alvo da nossa onda 1 lá no diário, que é aqui, ó. Aí vai desenvolver uma onda 2 e numa onda 3 com certeza vai levar a BTC para essa camada congestional, que no semanal coincide com o centro gravitacional da nuvem. No intraday, a BTC tá um relógio suíço, bateu na lower, voltou para VWAP. Nessa agulhada aqui, a gente ofertou os sinais. Todos os sinais fecharam na sala rapidamente, os assinantes com lucro no bolso. E na seara fática, o Biden critica Elon Musk por compra do Twitter, dizendo que ele só espalha mentiras. E o Elon Musk não tá nem aí pro Joe Biden. Ele afirma que o preço de 8 dólares para verificar uma conta não vai aumentar a onda de desinformação que, segundo ele, não é propiciada pelos usuários verificados, já que o Elon Musk tem provas de que havia corrupção dentro do Twitter, que funcionários do Twitter vendiam o selo de verificação dentro da plataforma. Agora isso aí virou uma confusão sem precedente. Gente, os traders de BTC, principalmente no mercado de futuros, avisam que não há opção. A BTC vai buscar 30 mil dólares, a acumulação dá conta de que toda essa volatilidade é só um preparo para a BTC buscar os 30k. E o emissor da USDC, o Circle, tá criando um fundo de reserva chamado Circle Reserve Fund. Lembrando que a Circle tem parceria com a BlackRock, a maior gestora de fundos no mercado financeiro tradicional do planeta, e eles vão criar esse fundo de reserva investindo em treasuries do Tesouro Norte-Americano. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E só se fala nas eleições de meio de mandato. O Donald Trump virou o cabo eleitoral dos candidatos a essa nova legislatura dos Estados Unidos, que são justamente o objeto dessas eleições de meio de mandato. Há uma forte probabilidade dos republicanos assumirem o controle não só da Câmara, mas também do Senado norte-americano. Vamos ver como isso vai ser. O próprio Barack Obama também está assumindo o papel de cabo eleitoral. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a quantidade de americanos da classe A e classe média alta e alta se mudando para o México tá num ritmo recorde, maior do que
todo o ritmo em qualquer período já registrado. O fato é que trabalhadores braçais mexicanos, eles migram para os Estados Unidos e trabalhadores remotos, intelectuais, vão buscar o clima temperado e quente do México. Ou seja, o México está exportando trabalhadores braçais para os Estados Unidos e os Estados Unidos estão exportando a classe A e a A, que está trabalhando de forma remota. É o novo normal. Agora, com o metaverso, isso vai se exponenciar. E a inadimplência comercial, corporativa e comercial nos Estados Unidos explode para 7%. Isso sim pode ser a ponta de um iceberg que pode eclodir e eventualmente startar uma nova crise imobiliária nos Estados Unidos. Gente, o mundo está se acomodando a essa nova realidade, vamos colocar assim, a esse Armagedon nuclear que vai se desdobrando. O fato é que a BTC está muito comportada. Na banda de VWAP mensal a gente percebe que a gente está estressando aqui a Upper. O DXY daqui a pouco vai abrir por volta das 21 horas aí do Brasil. Tá na beira de um abismo. Se ele emburacar em direção à nuvem de Shimoku, vai cair para 107, talvez até 104. E nessa queda, a BTC pode eventualmente explodir pro target da nossa onda 1, que é essa camada congestional. Tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.